sala, deixa eu passar por aqui. Eu medo de cair nessa sala. Toda vez, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, querida? Tudo bem, Madá? Linda? Tudo bem? Oi, meninas, tudo bom? Bem? Olha, nós vamos falar de um assunto muito importante aqui hoje, por isso nós chamamos nossos convidados, porque às vezes você passa por situações muito estressantes na tua vida e daí isso reflete no bom andamento da empresa onde você trabalha, na tua vida profissional também, que são os transtornos de ansiedade. Olha, os brasileiros são os trabalhadores mais estressados do mundo. Sabe o que é isso? Os mais estressados do mundo. Os brasileiros dizem que trabalham demais, horas demais, que não têm uma perspectiva de crescimento na empresa, não são reconhecidos. Essas são as principais reclamações. Claro, se você sente tudo isso, você obviamente se sente frustrado. Se você se sente frustrado, obviamente você fica sem saber para onde ir, ainda mais numa época em que são mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Ou seja, você não pode pedir a conta, você não vê perspectiva de crescimento, você não vê perspectiva de mudança de trabalho. Obviamente o transtorno e a ansiedade vai ficando cada vez maior. E isso reflete não só no seu dia a dia como profissional, mas também nas pessoas que dependem de você para que a empresa tenha um bom andamento. E por isso que nós convidamos hoje, o Alexandre está aqui com a gente também, que é psicólogo, é escritor, a Madalena, que é coach, também vai dar essas orientações para a gente. E a gente tem também a Camila e a Rosimeire. Por quê? Elas são ansiosas. Vocês são ansiosas mesmo? Sim. Você também é, Rosimeire? Como é que a gente descobre que é ansioso? Eu não sei se eu sou ansiosa. Fala pra mim, Camila, quando é que você descobriu que você é ansiosa? Sofrer por antecipação. A coisa nem aconteceu e você já tá sofrendo. Você já tá, pela dedução que você acha que vai acontecer, pronto. É, pela então, nessa dedução. época de crise, você tá ficando doida já, né? É. Mas a gente tá driblando. Você trabalha ela. com o quê, Camila? Com recolocação profissional, no Outliers Careers. Você trabalha com a Elas são duas colaboradoras. Era tua filha? É. Olha só, menina, como é que pode ter filha também? E ela é ansiosa mesmo? Como mãe, você acha que ela é ansiosa? Ela é ansiosa tanto na vida pessoal também? e na vida profissional. As duas colaboradoras, quando vocês me sugeriram a pauta, que você estão sendo treinadas, orientadas. Já tem em casa, né, Madalena? Elas estão duas. sendo treinadas para ser menos ansiosas? Elas estão passando por um processo de desenvolvimento com coaching, alguns treinamentos de inteligência emocional, autoconhecimento e como lidar, né, com as emoções no dia a dia do trabalho. Mas é bem o que você falou, né, Keila? O seu tipo de ansiedade é parecido com o dela, Rosimeire? Porque tem vários níveis e diferenças, né, Madá? Existe. Vários Já vou chegar em você, por favor. Quando ela é exacerbada, de fato, a gente precisa de um doutor Alexandre. De um médico, né? De um médico especialista. Quando é que você percebeu que você era ansiosa demais, Meire? Exatamente, quando você tem alguma coisa para fazer, você tem até um tempo para fazer, mas eu já estou sofrendo por antecedência. E você trabalhava em outros lugares, já trabalhou em outros lugares. O que você fazia antes de trabalhar com a Madalena? Então, eu ainda não tinha... Eu tinha procurado o método caseiro mesmo, que é uma caminhada, né? Que não é nada mais intenso. Mas você trabalhava com o que antes? Eu trabalhava numa área de telecom, que é também sob pressão, e tem metas a cumprir, o mundo corporativo é assim. E aí eu buscando, agora eu fiz uma formação, estou fazendo outra em coaching, é um equilíbrio emocional, né? Porque ele vai... Nada mais é, o doutor pode estar falando aí, a ansiedade é o medo do futuro. E no que isso te prejudicou profissionalmente falando? Você acha que você já perdeu grandes oportunidades por conta dessa ansiedade? Perder de verdade não, mas me prejudicou sim, porque eu perdi um pouco o foco, a administração do meu tempo. Inclusive, nós fazemos um assessment, né, que chamam de testes, para que a gente possa estar administrando o nosso tempo com o que é importante, urgente, circunstancial. Tá. E que muitas vezes a gente se perde por falta de organização. Na verdade. Quer fazer tudo ao mesmo tempo, é isso? Abraçar o mundo, né, como a gente diz. E uma pessoa que tem esse tipo de sentimento, que é a ansiedade, que ela está ligada na parte mental, né, não tem como, ela acaba acarretando outros fatores. Então, se a pessoa não procurar uma ajuda, de alguma forma, ela pode desencadear aí outras doenças que o doutor vai poder falar melhor ainda. Alexandre, a ansiedade, ela é gerada pelo medo? Por exemplo, a pessoa é insegura, ela tem medo de, sei lá, de ficar desempregada, de perder o marido, de perder o namorado, de perder as coisas ou não precisa estar diretamente ligada a isso? Primeiro, obrigado pela participação. Obrigada a você estar aqui com a gente. Estou bem acompanhado aqui, inclusive. Então, Keila, a ansiedade ela é um medo do desconhecido, o medo do futuro. Não existe ansiedade no tempo presente. Ela sempre
Desculpa de novo. Ela sempre está no tempo futuro. Sei. O que ela falou ali, a Rose falou, é muito importante, porque o grande problema da ansiedade não é só o transtorno de ansiedade em si, mas sim todas as outras portas que a ansiedade abre. Por quê? É o que eu estava explicando para elas lá no camarim. Você tem 3 classificações mentais. Eu não vou entrar nas outras 2, só vou falar porque vai fugir do nosso foco. Mas muito bem. Você tem o quê? Neurose, psicose e perversão. Muito bem. Só não existe uma... Ela abre caminho para todas essas outras doenças. Essas são as nossas estruturas mentais. Ah, tá. Só que a ansiedade, ela age 100% no nosso componente neurótico, para aquelas pessoas que são neuróticas. Isso é bom porque é tratável e curável, apesar que eu não gosto de usar a palavra cura, porque gera mais ansiedade no paciente também. Mas a ansiedade, ela abre a porta para todas as outras manifestações. Transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de atenção, déficit de atenção. Tudo isso a ansiedade acarreta. Então, se essa ansiedade não for controlada, o lado profissional, como a Camila falou, o lado pessoal vai ser também afetado e tudo aquilo é afetado. Porque o grande problema hoje das doenças psicológicas, Keila, é a ansiedade. Eu classifico a ansiedade como o mal do milênio. Mas ela é causada pelo quê? Por exemplo, a pessoa passa por um trauma, por algum problema que faz com que ela se torne insegura em relação ao futuro ou é uma coisa que nasce do nada? A ansiedade ela pode ser herdada e aí ela entra num componente de temperamento do caráter humano. Que daí já é uma coisa mais difícil para lidar, porque herdada via DNA é o pior tipo de ansiedade que tem. Aquela mãe queria ter um filho, queria ter uma filha. Ela passou por um estresse muito grande para ter esse filho, essa filha, até pela própria ansiedade. Entendi. Essa ansiedade é passada via DNA e aí você tem o pior tipo de ansiedade estabelecido, que é a ansiedade herdada. Tá. Outras manifestações de ansiedade que existem são as ansiedades adquiridas no seu meio ambiental, no seu meio profissional, no dia a dia, que é o bem que a Madalena trabalha, é uma coisa muito atual e não está ligada necessariamente ao passado. Tá? Ela pode estar ligada às inseguranças mesmo profissionais do nosso futuro, porque a coisa está feia, você vai ficando cada vez pior, mas com mais medo. Exato. E aí tem várias, é que se for entrar a gente vai ficar até amanhã. E a outra terceira que eu colocaria, para a gente não perder muito foco, ansiedade produzida pelo meio familiar, aquela criação que você teve. Cobrança excessiva, por exemplo. Também. Isso. Ô, Madalena, profissionalmente, no que isso prejudica uma empresa que contrata uma pessoa que não aparenta esse problema? Por exemplo, que na hora que você vai fazer uma entrevista, tá todo mundo ansioso, então é natural. A menos que a pessoa tenha uns tiques, você vê que parece doida, o que não vai ter, porque senão você não vai fazer... Senão você não vai contratar, né? Não, senão você não vai fazer também o teste, sabendo que você tem um tique nervoso que é muito perceptível. Mas o que acontece depois? A pessoa percebe depois de alguns meses que aquele funcionário tem esse tipo de problema. Isso deve atrapalhar demais o andamento da empresa, de um modo geral, né? Sim, eu estava até conversando, a Rosinei é um caso típico. A Rosinei é uma pessoa extremamente focada, me traz excelentes resultados, mas ansiosa. E algumas pessoas, algumas empresas têm como postura, desliga e contrata outro. A minha postura lá é vamos desenvolver. Onde está sendo desencadeado isso daí. Né? Tem potencial e, de repente, o comportamento, e hoje já se sabe, né? Quase 90% das pessoas são desligadas dos ambientes corporativos por parte comportamental, não pela parte técnica. Então, eu vou desenvolver esse profissional e entender o que está levando ele à ansiedade. Né? No caso da Rosinei, por exemplo, a falta do autoconhecimento. O que ela quer, o que ela é, aonde ela quer chegar. Né? O caso da falta do planejamento, a Camila também. Qual é a prioridade do dia? O que você tem que fazer logo pela manhã, a hora que você chega? Para evitar que chega às 6 horas da tarde, você está se descabelando, vai ficar até às 8 passando mal. Né? Aí você tem a sudorese, começa a passar mal, palpitação. A Camila teve recentemente até enjoo, tontura. Ai, tô com labirintite. Não, tá ansiosa. E aí desencadeia outros quadros, que aí você precisa de um médico realmente para ajudar. Então, hoje eu trabalho muito pontualmente para entender o que a pessoa está vivendo. E as pessoas, as empresas mandam gente para você? Muitas. A gente faz vários treinamentos. Está aumentando mesmo o número de pessoas que as empresas mandam, que tentam salvar dessa ansiedade? A ansiedade é o mal do milênio, é o mal do século. As pessoas são ansiosas. Eu sou ansiosa. Se você vai fazer uma palestra para 300, 400 pessoas, se você não tiver aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade, você está morto, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que é ansioso. Só ter um equilíbrio, ansioso. Né? Eu acho que é natural que a pessoa seja ansiosa. Eu vou vir aqui, é legal, pô, estou ansiosa, vou lá, vou conversar com aquela. Você tem aquela ansiedade natural que não te prejudica. Eu acho que o que difere essa da quase loucura da Rose, por exemplo, que se perde,
é justamente o excesso, né? É você não vê nem o que você... É aquela história que quem não sabe o que procura não vê o que encontra, né? Exatamente. O Porque que daí achar tá bom, você né? começa você não tem rumo, né, na verdade. É mais ou menos isso, né, Não Rô? tem jeito, não tem mais 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Então, essa pesquisa até da Robert Half, que foi uma pesquisa em 13 países, o Brasil é o que aponta esse maior número, nós trabalhamos 10, 12, 14, 16 horas por dia. Você tem que estar pronto para atender essa demanda do mercado. Ou você está pronto ou você está fora. Então, você vai ter que trabalhar seus gaps, seu autoconhecimento, teu equilíbrio emocional, a sua inteligência. No caso da Camila, por exemplo, quantos anos você tem, Camila? 24. Então, a Camila não está muito nova para estar nessa ansiedade toda? Então, geralmente, os transtornos de ansiedade começam após os 15, 16 anos. E, por exemplo, a Camila Na tem uma mãe adolescência. que é muito ativa. Sim, Então, você vê que a Madalena é uma pessoa segura. sim. E com certeza ela viu esse comportamento da mãe dela a vida inteira. Então, a vontade de ser parecida, porque você sempre quer você se espelha naquilo que é o melhor, né? Então, você ter uma pessoa tão próxima como a sua mãe, bem-sucedida, né, forte, determinada, que ela, pelo menos se ela não é assim, ela engana até... Ela é tem que ser assim. atriz da Globo, né? Então, uma pessoa assim... Isso não pode causar ansiedade no outro. Eu não sei se eu vou conseguir atingir as expectativas, não a expectativa da mãe, mas a minha mesma. Será que eu não vou conseguir ser igual? Não, Meu Deus, você eu tá puxei pra falando- quem? Isso, você tá isso falando- não causa uma ansiedade a gente também? faz- De você querer fazer tudo ao mesmo tempo para poder tentar ser igual ou melhor àquele espelho que você tem? Claro, porque você está falando, o que ela faz é uma associação comparativa inconsciente. Ela tem um belo exemplo, eu conheço a Madalena e eu sei do profissionalismo dela. Então, quando você tem a mãe ou um pai que tenha naquela profissão, na sua profissão de ofício, aquela já especificidade, aquela expertise, e você quer ser igual, isso aumenta a ansiedade. Então, você tem que entender, em primeiro lugar, você não é o seu pai e a sua mãe. Você pode se espelhar neles, mas você não é aquela pessoa. Então, o que você tem que fazer? Acho que a melhor dica que a psicologia pode dar é você tentar respirar fundo e tentar fazer o melhor dentro das suas possibilidades. Ser você, né? Exatamente, ser você. Você percebe isso, que ela tem essa dificuldade? Percebo. A Camila é uma pessoa extremamente dedicada. Ela é muito perfeccionista, se cobra demais e é aquela de querer agradar, né? Ela gera uma alta expectativa para ela e a gente precisa ser a gente mesmo. Cada um é bom em uma determinada área da vida. A gente não precisa ser como o Exato. outro. Mas a modelagem é natural nesse ambiente corporativo, Sim. né? Principalmente quando você tem como chefe a sua própria mãe, né? Deus me livre. Entendeu? Então, é um grande desafio para ela e, querendo ou não, Difícil. 24 anos é uma menina. 24 anos é nova e está bem na idade do pico da E ansiedade, daí ela entendeu? precisa de ajuda de um psicólogo? Aí- Ou, por exemplo, o que a Madalena está fazendo é o suficiente para melhorar, para ela se controlar? Tudo que você fizer acreditando que vai melhorar a sua ansiedade, qualquer terapia alternativa, qualquer esporte, qualquer atividade complementar, seja ela qual for, sempre vai ajudar a você se complementar de uma maneira mais efetiva. Porém, quando você está falando em laços familiares, né, por mais que eu acredito que não exista nenhuma instituição mais sagrada do que a mãe. Né? Acho que ninguém quer ser melhor do que a sua própria mãe. Minha mãe é psicóloga, inclusive. Mas assim, a gente não trabalha junto, mas ela tem os afazeres dela, tal, legal. Tem os negócios dela, enfim. Mas assim, o pai e a mãe, eles têm uma autoridade, mas é até limitada. Chega num ponto que aí só entra o profissional. Entendi. Mas quem seria a melhor pessoa para falar que precisa de uma psicóloga ou de um psicólogo é a própria É, a Camila. própria pessoa percebe. A pessoa Exato. percebe quando ela não está Percebe. perdendo o E controle. a mãe e o pai, justamente pelo elo sentimental que tem, porque qual que é a diferença do psicólogo? O psicólogo, ele tem que ser esquizofrênico com você, ele tem que ser psicopata. Ele não pode chorar com você no consultório. A terapia não existe, Lógico. entendeu? Então, essa é a diferença. A gente é treinado para cuidar das pessoas e posso te falar que tem muita coisa no consultório que acontece, as Pode pessoas ser chegam feito. ruim mesmo. Ela já passou por psicólogo também? Já, então eu ia até comentar isso. Teve um momento da vida dela que ela passou por uma situação extremamente desafiadora, familiar, dentro da casa dela, que eu mesmo, sendo master coach, eu disse, agora é o momento de você parar e a gente procurar um psicólogo. E como é que foi, Ele vai Camila? poder te ajudar nesse momento, não eu. E como é que foi, Camila? Foi bem legal. Teve um resultado esperado. Eu E cheguei no agora, como é que você resultado acha que você está? Você, como é que você acha que você está? Eu melhorei bastante. Eu venho buscando o meu autoconhecimento e estou trabalhando, né, com tudo isso e melhorei. Mas foi o que vocês falaram, essa questão de você ter uma grande expectativa no seu ambiente de trabalho, de você chegar com gerar resultados, torna uma frustração quando você não atinge e essa frustração ela gera uma ansiedade.
Então, é mais ou menos no ambiente É quase como uma corporativo. administração diária que você precisa fazer. Diária. Ô, Meire, você também você sente melhora já? Ou você ainda acha que tem muito chão pela frente? Não, eu sinto uma grande melhora. O que você acha que melhorou mais? Que você percebe que está diferente, que está melhor no teu comportamento? Equilíbrio emocional. Né? Eu tenho um prazo para fazer alguma coisa, eu vou atender dentro do prazo. Eu não preciso me antecipar de uma maneira assim muito exagerada. E eu tô vendo que você é casada. Eu sou casada. Essa ansiedade já atrapalhou também? Porque é mais no trabalho ou de um modo geral? Você Não, eu sou ansiosa antecipação? Na minha vida pessoal também. E aí, no teu casamento, com teus filhos, teu marido, isso nunca atrapalhou? Filhos eu não tenho, mas... Mas com teu marido nunca atrapalhou? Não, não atrapalha. Se eu vou receber alguém em casa, por exemplo, num sábado à noite, desde a hora que eu acordo, eu sofro com aquilo. Eu quero ver se está tudo em ordem, se as pessoas onde vão sentar. Então, assim, é um sofrimento que acaba me dando um desconforto. E ele já acostumou? Ou... Não acostumou, mas eu tô melhor. Hoje eu já tô melhor. Quanto tempo você tem de casada? 14 anos. Então você não teve problema com isso, né? Com esse teu comportamento? Já, porque nós somos opostos, né? Ele é super tranquilo e eu já sou ligada no 220. Imagina quando essa mulher casou, né? Você vê que loucura, Imagina, né? Você casou na igreja, tudo? Casei. Jesus amado, como é que foi? Preciso contar isso. A gente vai ter que ir pro intervalo, mas é daqui a pouco, então nós vamos conversar mais um pouco. Me conta, Rose, por favor, como é que foi quando você ficou sabendo que ia casar? Do pedido de casamento até o casamento mesmo, quanto tempo demorou? Eu namorei 7 anos e aí nós resolvemos casar, claro, né? Preparação pro casamento, Nossa, um ano. Você deixou quantas pessoas loucas? Sua mãe e mais uma galera, Não, minha né? mãe, assim, as pessoas ao meu redor, família, amigos, ele... Porque... Mas ele já sabia que você era assim. Mas né, na fase de casamento ela é assim, um concorda com uma coisa, outro discorda, eu sou ansiosa, Senhor, eu quero ir hoje, ele quer ir amanhã, não, vamos agora. A gente tem casos Imagina o muito dia, interessantes. Alexandre do céu, você imagina o dia do casamento? É, o Quanto O que eu essa mulher sofri, ficou sem o dormir? que eu sofri. Não, é verdade, Quando eu Madalena. contratei a Rosenei... A gente está falando disso que é pessoal, mas é porque tudo, eu acho assim, que é muito difícil a gente separar o pessoal do profissional. Quando você tem um problema pessoal muito grave, você tem que ser um artista para conseguir separar, que é o correto, na verdade, né? Que você trabalha com pessoas, com gestão de pessoas, você sabe disso. Você não pode levar o pessoal do profissional, mas tem gente que... Eu tenho a impressão que ela é o pouco que eu estou conversando, que ela não tem essa facilidade. Se ela tiver um problema na casa dela, ela não tem a facilidade de separar totalmente, que leva muito, e vice-versa. Não, de casa para o trabalho eu separo. Olha só. Mas eu levo o problema do trabalho para casa. Do trabalho para casa, coitado do seu marido, que é um anjo, né, esse moço, gente? Que é o que a Nós maioria temos das pessoas 3 faz. filmagens da Rosenei na empresa caindo. Que pena literalmente que você não trouxe caindo. isso. Por que você não trouxe, criatura? Literalmente, porque eu ligo na sala dela e falo, Rosenei, eu tô indo. Ela sai correndo e cai. Eu entendi caindo por causa de mesmo, sono. caindo. Caindo. Não, caí literalmente. Caí. Literalmente caindo. E aí eu comecei a perceber, porque uma vez aconteceu, a segunda vez, a terceira vez eu falei... Rose, a gente fica rindo, mas a gente ri das graças, Ela mas tá não é. nos- Mas É porque chega a ser exatamente. engraçado, gente. Foi nisso que eu falei. Porque não tem razão de tendo ser, algum né? problema. Por que você corre quando eu te ligo? Não, porque eu quero atender de imediato. Não, quando eu te ligar, vem devagar. Não Eu já tem sei que você pressa. vai demorar um tempinho pra chegar aqui, Não não tem se problema, eu preocupa, sei que da sua sala até a minha tem um caminho a percorrer, não precisa correr. E até hoje, quando eu ligo, eu falo, não corre, por Exato, favor. ela fala isso. Eu vou ter um Você acidente. fala ainda? Falo. Alexandre do céu, o que a gente faz com essa moça? A definição correta de ansiedade, acho que é mais precisa, é um estado peculiar de intensa movimentação e transformação constante, ao mesmo tempo que deixa a pessoa muito irrequieta. E isso gera o quê? O sofrimento. A ansiedade ela desenvolve muito sofrimento. Essa seria a melhor definição de ansiedade, um estado de extrema movimentação e transformações constantes. E deve causar doença, tipo taquicardia, problema do Exatamente, porque coração. aí Deve causar você tem doença, as doenças psicológicas. gastrite. Claro, é o que ela falou. Se você chegar, por exemplo, se você medir a pressão arterial antes de um evento, seja ele qual for, ela vai estar alterada. Se você medir a pressão depois daquele evento, o que acontece? A pressão volta ao normal. Tem que tomar remédio para Aí a controlar gente essa caminha para o ansiedade muitas psiquiatra, vezes, né? Aí você tem que trabalhar junto com o psiquiatra para você tomar um tranquilizante, uma tarja preta, para isso ajudar. Algumas pessoas eu mando para alguns médicos, eu faço um trabalho em parceria muito legal com alguns médicos. Tem um cardiologista que eu trabalho junto, muito Olha, que fantástico. legal. O que a gente combina aí, o cardiologista? Primeiro, ele faz um exame geral na pessoa. Isso é importante. Antes da gente falar em ansiedade, já que você falou em manifestações físicas, antes da gente atribuir essas manifestações físicas ao componente emocional, primeiro, isso é muito importante, se descarta todos os componentes físicos.
Entendi. Para ver se essa pessoa não é uma pessoa cardíaca, se ela não tem algum problema pulmonar, se ela não tem algum outro problema sanguíneo, saindo toda a parte orgânica, ou seja, desculpa, a parte orgânica dessa pessoa está em ordem, maravilha. Aí a gente entra com o componente emocional. E aí você pode trabalhar com o psiquiatra, por ele ser médico, ele pode até fazer a função também do outro remédio, ele pode dar um beta-bloqueador para você segurar um pouco o coração. E detalhe, não sei se a Madalena sabe disso, você tem grandes profissionais no mundo hoje que quando vão dar palestras, inclusive médicos, eles tomam um beta-bloqueador antes e tomam um ansiolítico antes, exatamente. Por quê? Porque a parte física e mental dele vai estar controlada, organicamente falando, tá? E ele vai conseguir aí produzir a sua palestra com muito sucesso. Você vê gente muito competente e dá deslizes, começa a gaguejar, começa ali a trocar as coisas porque é a ansiedade atropelando. Olha, o maior medo da humanidade, né, é falar em público. Sim. E muitas vezes não tem nenhum porquê. Nós estamos falando hoje dos Aí entra numa transtornos. patologia chamada fobia social. Nós estamos falando desses transtornos que podem ocorrer e podem te deixar muito fora de órbita na hora do trabalho. Eu vou parar por causa da propaganda eleitoral, é um intervalo rapidinho, nós já voltamos para continuar esse assunto. E nós temos convidados aqui que passam por esses problemas e pode acontecer com você também, porque são milhões de pessoas no nosso país, que aliás é o recordista desse tipo de transtorno de ansiedade no mundo. E você com certeza vai tirar muito proveito da nossa conversa aqui para tentar aprender a se controlar também. Já já a gente volta. Estamos de volta com De Bem com a Vida e falávamos antes do intervalo sobre os transtornos de ansiedade. O brasileiro é o campeão em transtornos. O brasileiro, na verdade, é a pessoa mais ansiosa do mundo, de acordo com essa última pesquisa. E isso, claro, reflete na tua vida profissional, na tua vida pessoal. Nós temos exemplos aqui de pessoas que buscaram tratamento, como a Rose e a Camila, justamente para tentar aprender a se controlar, para ter uma vida mais saudável, porque essa é a grande verdade. Você aprende a se controlar para você viver melhor, porque senão isso te prejudica de todas as formas, no teu relacionamento com a sua família, com o teu marido, namorado, namorada, que não são só as mulheres. Temos 2 exemplos aqui de mulheres, mas os homens também passam por este mesmo problema. Madalena, qual é a orientação que você dá para a pessoa que percebe que aquele sentimento que ela tem, aquela sensação de desespero para fazer tudo ao mesmo tempo, é maior do que ela? Para que ela não se prejudique pessoalmente, profissionalmente, qual é o conselho que você dá? Existem algumas técnicas bem simples, desde caminhadas, yoga, exercício físico, dormir bem, fazer uma boa alimentação e principalmente buscar seu autoconhecimento. Né? Onde você está, onde você quer chegar, fazer o planejamento da tua agenda para amanhã. Que roupa eu vou usar às 8 horas da manhã? Senão às 8 horas da manhã você não sabe. Você vai estar louco, não consegue fazer nada, não chega atrasado. E aí você já começa ansiosa no primeiro horário do dia. E aquelas receitas da vovó, chá de alface, chá de maracujá, tudo isso ajuda você a controlar sem necessariamente, de repente, partir para um tratamento, com um psiquiatra, com um remédio. E tentar entender também o teu momento. Quem sofre... que fica no passado, a pessoa que está muito presa ao passado, ela sofre de depressão, não de ansiedade. Então, essa precisa necessariamente de uma ajuda rápida. Quem só está no futuro, quem tá preso no futuro, é a ansiedade. Então, a gente precisa procurar esse ponto de equilíbrio. E se você fizer a sua meditação, respirar 10 vezes de manhã, pensar como vai ser seu dia, você já vai ter 50% do teu caminho andado aí para ter uma vida plena e feliz. Olha, a Madalena também, ela ministra cursos nesta área e em muitas outras áreas. Ela é gestora de carreiras, então você pode entrar em contato com ela. Tem o telefone 2737-1724, 2737-1724. Tem o site também para você ter mais informações, outlierscareers.com.br. Está tudo aí na tela para você buscar orientação de um profissional especializado como a Madalena e a equipe dela. Madalena, obrigada, querida. Foi um prazer. Você está aqui, é sempre muito bom, a gente aprende muito com você sempre. Muito bom. Camila, vale a pena buscar um caminho? Você acha que você está melhorando? Com certeza, vale totalmente a pena, até para você se sentir mais tranquilo e levar seu dia a dia bem, sem ficar sofrendo com aquele... Sem sofrer com o que nem aconteceu ainda. Nem aconteceu, você já sofrer. Vale muito a pena. Vale a pena, Rose? Com se certeza. Controlar para não ficar caindo toda hora, de tanta vontade de chegar rápido? Exatamente. É equilíbrio emocional, na verdade, né? É você saber parar e respirar
que tudo E vai ter a dar humildade certo. de ver que está na hora de procurar ajuda. Né? Exatamente, as pessoas Porque às precisam, vezes né? a gente se acha tão autossuficiente, né? Que fala, não preciso de nada, não preciso que eu me viro. Exatamente, Keila. É isso mesmo. Está valendo a pena? Você está sentindo melhor? Super valendo a pena, assim. O coach me ajudou muito no que equilíbrio bom. mesmo. Nós passamos sexta, sábado e domingo. Esse final de Terminamos semana. ontem, 10 horas da noite, um treinamento. E agora no próximo, sexta, sábado e domingo, a gente vai para um sítio, para uma chácara. E elas vai vão ser lá junto. o treinamento Estamos com elas. Mas tem um monte de gente, né? Não são só Esse eu elas. estou fazendo só para os meus só pros funcionários. seus. Então são 10 pessoas, é bem individualizado, bem personalizado para eles. Para não deixarem você doida também, né, porque Amanda? eles vão performar, né? Alexandre, quando é que a pessoa percebe que ela precisa procurar ajuda? Quando a qualidade de vida dela pessoal, profissional e em todas as áreas está sendo afetada. Ela não consegue produzir aquilo que ela Gostaria. O grande problema da ansiedade, Keila, veja, a síndrome do pânico, né, o transtorno de pânico, eu sou da época que falava síndrome do pânico, mas o nome correto é transtorno de pânico, que é o que eu sou especialista também, é produzido pela ansiedade. Você não existe pânico sem ansiedade. Esse é o grande problema da ansiedade. E uma vez caindo na síndrome do pânico, para você reverter isso, é muito difícil. Então, quando você sente aquela dor de estômago da ansiedade é maior do que o natural, porque não é só borboleta no estômago, que está te comendo aquilo ali, você tem que procurar ajuda. Procurar um tratamento especializado. Qualquer coisa, que, como elas falaram, eu concordo com tudo. Eu acho que, veja, tudo isso é essencial para complementar a atividade. Mas a única coisa que sara os problemas e transtornos mentais é a ajuda específica, ou de um psicanalista, ou de um psiquiatra. Se chegar nesse ponto, não pode tardar em buscar ajuda, né? Lembrando que a terminologia, as doenças é as mesmas. A diferença é que o psiquiatra ele medica, se ele apenas medica. Ele só pode fazer terapia se ele fez um curso de psicologia. Os psiquiatras saem da faculdade, saem da sua residência como psicofarmaco. O psiquiatra, isso é importante. O psiquiatra, se ele não fez um curso de psicologia, e aí são de 4 a 8 anos que ele vai ter que fazer depois, fora o que ele fez na faculdade e na residência, ele não está habilitado para tratar paciente no divã. O mais importante é buscar um psicólogo, um profissional para poder se tratar. Eu recomendaria ou um psicólogo ou um psicanalista. Certo. Tá? Alexandre, obrigada. O telefone do Alexandre é 99927-9007. Você tem mais informações. Você percebe que está na hora de você realmente passar pelas mãos de um profissional, você marcar a tua consulta, 99927-9007. Alexandre, obrigada pela tua presença. Obrigado, parabéns pelo programa, que você tem sucesso. Obrigada, querido.